comecei usando maconha, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu usei droga, eu estava trabalhando e tinha um colega meu, um baiano, que era colega meu, chamado Gilberto. Aí ele me ofereceu pela primeira vez, que foi essa substância, a maconha. Eu usei junto com ele, aí começamos a usar e de repente eu já estava usando crack. Eu conheci a cocaína, mas para mim não fez diferença, porque eu já estava há algum tempo usando crack, então a cocaína para mim não me interessei não. Nem outro tipo de droga, na verdade a droga que me fez cair num buraco foi o crack. É melhor você estar morto do que conviver com pós-droga. Olá, você que está acompanhando a programação da Rede Super, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo que visa trazer muita informação e edificação para a sua vida. O vício em crack é um caso de saúde pública no Brasil. São mais de 370 mil usuários nas capitais. O estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz mostra que esse tipo de entorpecente faz vítimas de norte a sul do país. E quais são as ações do governo no enfrentamento desta epidemia? É isso que vamos discutir no programa de hoje. E para nos ajudar, nós temos mais uma vez o pastor Wellington Vieira, do CREDEC. Pastor Wellington, seja bem-vindo. Boa noite, pastor Jean. Acho que vai ser muito produtivo, porque nós vamos poder apresentar o que o governo realmente tem feito ao longo desse tempo. Apesar de ter muita gente na rua, muito usuário de crack, mas acho que o telespectador vai poder ver muita coisa boa. Muito bem, também conosco no programa de hoje nós teremos a participação do diretor da Assessoria de Assuntos Sociais e Vilas e Favelas do Estado de Minas Gerais, Cris do Morro. Cris, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma boa oportunidade de ver o que o governo tem feito, né? Porque as ruas estão precisando de enxergar, está procurando saber. E alguém também que é responsável pelo assunto na capital. Temos conosco, aliás, no estado, melhor dizendo, né? Clóvis Benevides, que é subsecretário de Políticas sobre Drogas. Seja bem-vindo, subsecretário. Agradeço a oportunidade de debater esse tema. Muito bem. Está no ar, então, Resgatados. E você também pode participar conosco enviando suas sugestões, testemunhos, perguntas e sempre nos próximos programas a gente registra a sua participação. Você pode mandar e-mail para resgatados@redesuper.com.br, também para o nosso Twitter, @resgatadostv, e você ainda pode participar pelo telefone, o nosso CAT, a Central de Atendimento ao Telespectador, 3209-3301, você tecla a opção 1 e espera todo o atendimento eletrônico para registrar a sua participação. Bom, a questão da epidemia do crack, né? Claro que não só o crack, nós temos um problema de saúde pública hoje com muitas drogas, mas o crack é o principal, né? E a sociedade brasileira tem sofrido muito com essa questão. E você, enquanto representante do governo do Estado, Clóvis, o que você poderia dizer, trazer para a gente entender um pouco qual é a visão do governo em relação a isso, considerando que a gente tem visto, assim, nas ruas da cidade e outras ruas do estado também, essa situação crescendo cada vez mais nas famílias brasileiras? Primeiro é preciso dizer que, embora a gente não tenha padrão acadêmico para traçar a epidemia, e às vezes é difícil dizer isso, as pessoas falam, não, tem epidemia sim, as pessoas não querem ver. Eu defendo que há de fato uma epidemia, muito embora os padrões clássicos, acadêmicos, os números não cheguem a essa situação. Não configura epidemia pelo padrão clássico de epidemia. Do ponto de vista do incômodo, do problema social, do problema de saúde pública, do problema de segurança pública que o uso do crack, o tráfico do pequeno varejo, causam na sociedade brasileira, nós é claro que passamos o padrão de epidemia, sobretudo o número de mortes vinculadas à prática da criminalidade, à prática do delito dessa indústria tão prejudicial à sociedade brasileira, que é a indústria do tráfico. Agora, vamos a números. E o mais grave problema brasileiro ainda é silencioso, que é o uso do álcool. Se nós somarmos padrão de uso do álcool, padrão de dependência de crack e outras drogas, como, por exemplo,
maconha e as metanfetaminas, as drogas sintéticas, nós temos tranquilamente mais de 12% da sociedade brasileira com algum grau, com alguma vinculação de uso, abuso e dependência de álcool. Ou codependência também. Sem classificar codependência. Só os dependentes. Uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas. Então, deixa eu mudar a pergunta. Por que o crack nos incomoda mais? Porque o crack é mais visível nesse aspecto. É óbvio que a sociedade só se movimenta quando o problema está no seu cotidiano. Enquanto é um problema dos outros, eu lembro, por exemplo, de uma fala do Cris há muito tempo atrás. Enquanto as pessoas achavam que era um problema só das favelas, só do favelado, só do negro, só daquela pessoa que não conseguiu ainda ter uma condição social mais tranquila ou mais justa. Agora, o crack hoje tem consumo nas grandes esferas sociais, tem consumo nos meios rurais, tem lugar que não chegou água, chegou crack. Tem lugar no Brasil que ainda não tem padrão de uso de água, que ainda não tem condição efetiva de acesso à luz elétrica, mas que chegou a pedra no meio rural. Nos 853 municípios, nós podemos então considerar que tem crack, secretário? Não, eu não sei precisar em números absolutos, mas a sociedade brasileira tem acesso às drogas, porque, vamos pensar primeiro, a maior malha rodoviária federal do Brasil, Minas Gerais. Menor contingente de ação de Polícia Rodoviária Federal do Brasil, Minas Gerais. Já é uma contradição. Então, fazer uma contenção de tráfico como é necessário, já não temos essa condição efetiva porque faltam efetivos investimentos nas ações de Polícia Federal para que a grande... E aí, vamos resolver do início. Como é que a gente resolve o problema na nossa casa para que o bandido não entre? Eu tranco o portão. Eu estabeleço um perímetro de segurança na minha casa. Se eu não consigo fazer isso na distribuição da substância, porque nós não plantamos folha de coca. Folha de coca, maceração, pasta base, extrato, produção de crack. Não é isso? Vem dos países de fronteira. Vamos então dizer que a distribuição por malha rodoviária, que em Minas Gerais é complicadíssima por a falta de uma ação mais efetiva de Polícia Federal, sobretudo, nunca se apreendeu tanto. Essa ação ela não é articulada com o governo federal, por exemplo. O governo de Minas ele tem alguns programas. Sim, não é? Vários programas. Vários programas. A gente, inclusive, vê a questão de cartão aliança, internação. Essa ação com o governo federal ela não é articulada? Ela é articulada. Ela é articulada. Mas existem limites constitucionais e limites legais de atuação. Polícia de Fronteira, Polícia Federal, crime de tráfico, crime federal, no início, e aí existem derivações, existem partes da competência legal que são dos estados. Então, o Estado é gestor de polícia estadual, polícia militar e polícia civil. Para conter o grande tráfico e a grande distribuição, isso é uma ação de Polícia Federal. Existe cooperação? Várias vezes, nunca se aprendeu tanto. A cooperação, Polícia Militar atuando sempre, Polícia Civil, o Estado, por exemplo, na gestão do governador Anastasia, o que era uma divisão de tóxicos entorpecentes antiga, ganhou condição de um departamento antidrogas na estrutura da Polícia Civil, então especializou a polícia. Com isso, o número de apreensões cresceu muito significativamente. Então essa é uma das ações que o governo do Estado tomou. O secretário, sabe o que me incomoda? Sim. É que no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, foi-se proibido a venda de crack. O traficante ele conseguiu resolver o problema. Eu não quero que venda crack aqui na minha favela. E não vende mais. Por quê? Tem que matar o irmão dele, o primo, alguma coisa. Se o Estado paralelo ele consegue dominar e acabar com o crack, por que o Estado de Direito não consegue? Ali no Rio é uma questão de mercado. O Rio vive um processo de pacificação de uma forma diferente que Minas organizou. Minas fez integração de polícia no passado, já no governo Aécio, melhorou os índices, melhorou os indicadores e foi fazendo os programas crescerem e ocuparem. O Rio de Janeiro tomou uma outra decisão, uma ocupação policial mais física, né, com operações e assim por diante. Como é que se chegava à ideia de que era preciso fazer a intervenção no morro? Pela estrutura do tráfico. Então, o que o tráfico do carioca foi fazendo?
Aquilo que é mais visível, que é o usuário de crack ali perambulando no entorno da boca para buscar a pedra, vamos desconstruindo. Agora, não significa que eles não estão distribuindo no asfalto toneladas de cocaína. Que a venda de maconha não está colocada. o que o senhor tá falando, mas aquela isso. boca organizada, com aquela dinâmica do cara parecendo um zumbi ali buscando a sua pedra, uma atitude do tráfico, em alguns lugares, para afastar a intervenção de polícia, para que a polícia perdesse o foco sobre aquele olhar, aconteceu. Então Agora, o crime organizado consegue se organizar. a sociedade ela consegue se organizar menos do que as ações delituosas. Primeiro por quê? Porque nós somos obrigados ao cumprimento da lei. O crime não. O ilícito é o negócio do crime. E a metodologia que eles vão usar para se fazer a lei, entre aspas, deles se cumprir, são os métodos tanto ilegais como a lei que eles estabelecem. Isso não significa que a ação pública não funciona. A ação pública funciona, sim. Mas a ação pública tem um regime de implantação que está baseado na lei, no respeito aos limites. Ela é mais burocrática do que a ação. Mas Se o vamos dar um tráfico exemplo. não nos respeita, por que que, na verdade, o governo não tem uma ação mais pontual, efetiva, Que para aí conter, não. de trazer resolutividade no processo? Mas em que aspecto? Nesse aspecto, ou seja, do crack, por exemplo. Do tráfico. Do tráfico. No aspecto do tráfico, é porque nós somos subordinados ao que a lei determina. Talvez, sabe o que me incomoda? É que muitas das vezes as sociedades aí, psicólogos, sei lá, essa turma que mexe aí, que fala que é contra tudo, eles pensam e o crime ele está adiante. Ou seja, muitas dessas ações já poderiam estar acontecendo, porque muitas vezes eu sou a favor da internação compulsória. Eu sou a favor. Por quê? Você é a favor, secretário? Desde o momento em que o cara não consegue ter o domínio daquele vício, e está morrendo, está apanhando, ele já não tem condição de saber se quer ir ou não. Então, acho que tem que alguém tomar essa atitude para ele. Não toma quando ele tem que ir preso, ou seja, para curar tem que tomar. O senhor não acha que o terceiro setor e a sociedade, às vezes, eles não trabalham na contramão do governo? Não acho não. Acho que o tempo da sociedade e o tempo das políticas públicas, às vezes não são o mesmo. Mas a morte não, é né? natural no Brasil a gente vê o quê? Acontece uma grande chacina, vamos mudar a lei? Acontece um grande episódio, vamos mudar a lei? Sim. Aquilo não está acontecendo silenciosamente ou em menor escala, já há muito tempo? Nas grandes comoções, às vezes se tomam as decisões, e às vezes equivocadas. Vou chegar lá na internação compulsória. Para vender a droga, para construir o processo de dependência, para distribuir até gratuitamente a substância para o usuário, o crack não se submete a nenhuma regra. Correto. Para que você, no regramento da lei, cuide, você tem que ter um laudo psiquiátrico que diga que há de fato um padrão de vínculo desse indivíduo com a droga, que de fato um profissional de saúde ateste que ele está temporariamente sem condição de tomar as suas decisões. A estrutura que vai recebê-lo tem que ser uma estrutura que, com todos os problemas que ele apresente, o tenha em condição de não violar o seu direito. Porque no processo, às vezes, de uma contenção mal feita, o ato de um enfermeiro de medicar pode ser considerado um ato ilícito. E aí ele está subordinado. E o ato do traficante vender, não dá. Agora, assim, você é a favor? Sou. Não sou a favor de internação compulsória, porque eu entendo que a necessidade de agilidade desses casos não permite que isso aconteça via sentença. Você tem que fazer uma sentença, ajuizar uma ação, isso tem que virar uma sentença judicial, tem que destituir a autonomia desse sujeito, designar quem é o tutor, para aí ter uma sentença.